se um dia Deus me perguntar o que é que eu faço em minha vida só para ajudar quem sofre muito mais que eu, mas ninguém vê. Se ele precisa de atenção ou de um pedaço de pão, ou de um pedaço de pão, o que é que eu vou dizer? Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, Espírito. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito de Deus, venha sobre nós. Venha sobre nós nessa noite, porque nós queremos entrar na sua casa, não de forma humana, não com o nosso coração humano, mas sim conforme o coração de Deus, através do Espírito Santo de Deus, que vai ser o tema dessa noite. Uma boa noite para você, uma boa noite a você que nos acolhe, né, nessa terça-feira. Esse é o programa Trupe do Verbo, mais uma terça-feira, graças a Deus, que é esse encontro do Espírito, a obra de Deus que nessa noite quer invadir a sua vida, quer invadir a sua casa. Que bom poder estar aqui. A base da nossa fé é o Espírito Santo, não é? E a base da nossa vida é a fé. É o Espírito que revela tudo, né? É o Espírito quem fala tudo e é o Espírito que, advogado, que intercede por nós. É o Espírito Consolador que intercede por nós. É o Espírito que nos impulsiona, é o Espírito que nos mostra, que encaminha, é o Espírito que direciona, é o Espírito que muitas vezes ele revela, em meio a inquietações, a verdade, a resposta. E por isso, nessa noite, nós queremos falar do Espírito. Continuar a nossa programação falando sobre creio, sobre a fé, sobre o credo, né? O credo dos apóstolos. Mas hoje nós queremos falar exclusivamente sobre o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade Santa. Semana retrasada falamos sobre o Pai, semana passada sobre o Filho, e nessa semana nós queremos falar sobre o Espírito. E eu pensava, o que é que nos dá testemunho de que o Espírito está em nós? Jesus, quando morreu, viveu naquele tempo onde nós estamos vivendo hoje, que antecede o Pentecostes, e quando ele subia para o Pai, ele disse: vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar sobre vocês a força do Espírito Santo. E o que é que nos dá a certeza de que esse Espírito está em nós? A certeza de que o Espírito está em nós significa a graça de poder entender que sem Ele nós não podemos viver, e por isso a fé. E o que é? Da onde vem essa certeza? Da onde vem essa resposta de que o Espírito está em mim? É quando eu sei que o caminho que eu tomo pela força do Espírito Santo é o caminho correto que me leva a Deus. Quando eu vou para Deus, eu estou sobre a graça do Espírito Santo. Essa é a certeza que eu tenho, que o Espírito está em mim. E o Espírito é a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou.
Porque Ele não enviaria o Espírito Santo, Ele não enviaria sobre nós essa força, esse paráclito, como Ele prometeu, se não ressurgisse primeiro. Jesus Cristo ressuscitou. E é a testemunha maior dessa ressurreição, de que essa história foi verdadeira, é o Espírito Santo que está em mim, que está em você, que está no Cadu. Nós queremos nessa noite falar um pouquinho sobre esse Espírito que nos leva a Deus. Sabe que a fé está primeiro, ela antecede a moral. A nossa vida, ela é uma consequência da nossa fé. Os nossos atos é uma consequência da nossa fé. Primeiro está a nossa fé, depois a nossa moralidade, não é? Até o catecismo ele fala que a nossa vida moral encontra-se sua fonte na fé em Deus, não é? Se eu desvio de Deus, se eu me desvio de Deus, se eu estou longe de Deus, é porque eu estou através do meu coração imoral. Quer dizer, o imoral vem depois da fé. Se eu vivo uma imoralidade, é porque antes eu me desviei de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que clama em nós para que a gente fortaleça na fé. É o Espírito Santo de Deus que impulsiona a nossa fé a estar perto de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vem como línguas de fogo em Pentecostes e reinflama o carisma e os dons dentro de nós. Fique ligadinho, nessa noite nós queremos falar desse Espírito que está em mim, que está em você, que está no Cadu, que é a nossa participação especial hoje aqui, nosso querido amado irmão Cadu, que está presente conosco hoje aqui. Muito obrigado desde já, Cadu. Deus abençoe. Vamos terminar esse bloco cantando. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. O que é que eu vou dizer? Vem, Espírito de amor, respira a chama que se apagou, inflamar os corações com línguas de fogo. Vem, Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Canta você aí de casa. Enviai. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Mais uma vez, canta. Enviai. Vem, Espírito. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Vem, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós nessa noite. Nós queremos continuar sobre a ação e sobre a graça do Espírito. Eu e você aí na sua casa, o Cadu aqui, nossa participação especial. Nós queremos estar sobre a ação do Espírito Santo. Nós
queremos te acolher nessa noite e dizer muito obrigado por você que está nos acolhendo, muito obrigado por você que está nos assistindo. Este é o programa Trupe do Verbo, que acontece aqui pela TVI todas as terças-feiras, às 21 horas, às 9 da noite. E é uma alegria para nós quando nós podemos dizer de Deus, falar de Deus, anunciar o nome de Jesus, falar da beleza do Espírito. É uma alegria para nós estar aqui, para nessa noite ser instrumento de Deus. Cada programa que nós fazemos é uma alegria diferente. A cada programa é um agradecimento, uma gratidão a Deus. Por isso, essa gratidão a Deus por mais esse programa, por mais uma vez você estar aí nos acolhendo. Eu queria mandar um beijo para muita gente. Queria mandar um beijo para Ana Célia, que sempre está nos assistindo e deixando o nosso recadinho. Ana Célia Hungria, né? Ana Célia Hungria. Um beijo a você, muito obrigado. Sempre você está mandando um recadinho. Você sabe do meu carinho por você, viu? Minha querida mãe espiritual. Queria mandar um beijo para a Dini Ariadne, lá na nossa faculdade, que sempre está nos assistindo. A Arielle, que sempre está prestigiando o nosso programa. O programa Trupe do Verbo, você sabe que acontece aqui pela TVI, pela TV Itapê, aqui às 21 horas, toda terça-feira, mas se você não consegue assistir pelo canal 99 da NET, que é onde passa o nosso programa, você pode assistir pelo site. O site da TV Itapê é www.tvitap.com.br. Você pode também assistir o programa ao vivo, terça-feira, às 21 horas, acompanhar pela internet se você não tem a NET em casa. Se você não pode acompanhar pela NET, nem pela internet, porque naquele horário você trabalha, você estuda, ou enfim, você tem algum compromisso, você pode assistir e acompanhar pelo YouTube, né? youtube.com/programa Trupe do Verbo. Tá lá, todos os programas estão lá, todos os programas que foram gravados estão lá, você pode clicar, assistir, inclusive esse. Ao final desse programa já vai estar no YouTube e você já pode pegar o link e assistir e compartilhar também, né? Tem a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Trupe do Verbo. Entre, compartilhe, tem promoções que já vamos anunciar no próximo bloco, o ganhador da promoção que nós fizemos de um livro inédito do Padre Fábio de Mello. Nós já vamos anunciar daqui a pouco. Mas você pode entrar lá, compartilhar, tem fotos, pedir música, você pode pedir conselho, pode fazer crítica, enfim, é a sua página, é o seu local onde você pode interagir conosco lá, tá bom? E, além disso, você pode nos acompanhar também pelo site www.trupedoverbo.com. O programa faz parte de uma missão e essa missão se chama Trupe do Verbo e você pode nos acompanhar por esse site chamado Trupe do Verbo. Cadu, boa noite, querido. Boa noite, Cleiton. Uma alegria estar aqui. A alegria é toda nossa. Obrigado pela presença, viu? Imagina, obrigado a você. O rapaz de Deus, gente. Menino de Deus. Quem conhece, compraria, né? Um homem de Deus. Obrigado pela sua presença. Nós vamos falar sobre o credo, vamos continuar falando sobre o credo. E hoje a gente vai dar uma puladinha, tá, gente? Não uma puladinha, mas vamos dar um salto aí. Nós falamos sobre crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no primeiro programa. No segundo programa nós falamos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E nós vamos falar hoje sobre o Espírito Santo. Então nós vamos passar essa parte que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E aí nós vamos entrar no tema de hoje, que é creio no Espírito Santo. Creio no Espírito Santo. Essa é a graça que nós queremos proclamar hoje. Creio no Espírito Santo. Nós vamos dar uma adiantada, Cadu, porque a gente já falou em alguns programas, né, sobre a graça do Espírito Santo que concebeu Jesus Cristo em Virgem Maria. Nós falamos também sobre a graça da mansão dos mortos no programa da Quaresma. E também nós falamos sobre a ressurreição, né? Ele que ressurgiu ao terceiro dia e que virá agora para julgar, né, todos os nossos procedentes, né?
vai me julgar, vai julgar você, vai julgar você, vai julgar todos nós, né? No dia que Ele voltar, todos nós, os vivos e os mortos, nós que ainda estamos aqui, quem já está lá, todos nós seremos julgados juntos. E quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós proclamamos o Espírito Santo, nós falamos daquele que é a chama viva da igreja, né, Cadu? Sim. E é necessário de perceber que celebramos domingo, né, Pentecostes, foi o impulsionar da igreja, foi a transformação dos apóstolos. Talvez aqueles lá que não teriam forças para nada, talvez se não fosse o Espírito Santo voltariam a pescar, voltariam a viver como viviam antes de Jesus. Mas o Espírito Santo foi esse impulsionar, foi esse fogo que transformou mesmo a vida, né? Como um fogo que não passa, é um sinal, né? Um sinal do Espírito Santo, fogo que nada fica ileso, né? Nada não se transforma pelo fogo, né? Nada é consumido ali também. O Espírito Santo transformou a todos, né? Foi a força que chegou até nós hoje. Sim. Que chegou a graça de Jesus. A igreja se tornou viva, né? Sim. Por causa dessa brasa, desse fogo que não cessa, como a sarça ardente no encontro com Moisés, quando Deus fala através da sarça ardente, que nunca se consumia, né? A igreja é viva por causa desse fogo, né? E ela continua viva em mim, em você, em cada um de nós. E é propício falar do Espírito Santo logo após esse Pentecostes que vivemos, né? Não que o Espírito Santo nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Não que o Espírito Santo, aconteceu o Pentecostes, e no domingo de Pentecostes, sim, agora sim eu recebi o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo está em você, o Espírito Santo está em você. Todos nós que somos batizados temos o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, é como o Cadu disse, precisa reinflamar dentro de nós aquilo que Ele é em nós, né? Precisa reinflamar em nós de uma maneira que a gente vivifique novamente, né? Como a música falou, né? Sim. Reinflama, né, os carismas. E tamanha graça de Deus que um dos nomes, né, que o Espírito Santo é chamado, doce hóspede da alma, ou seja, Ele mora em nós. Sim. Aquele mesmo Espírito que agiu em Jesus, que fecundou Jesus no ventre de Maria, que realizou todas as obras em Jesus, que depois foi prometido por Ele e desceu sobre os apóstolos, e Ele, pela graça do batismo, mora em nós, né? Então, nós não temos essa desculpa de dizer, não, é só em Pentecostes, é só quando eu vou na igreja. Não, é todos os dias. Nós nos tornamos um templo de Deus, nós somos igreja de Deus. E inclusive, o mesmo Espírito que estava lá na criação do mundo, que pairava sobre as águas, foi o Espírito que impulsionou Deus a criar o mundo, foi o Espírito que falou pelos profetas, foi o Espírito que falou e realizou muitas graças e maravilhas por Jesus, né? O Espírito de Jesus, o Espírito do Senhor. Paulo, inclusive, ele cita isso nas suas cartas. E foi o mesmo Espírito que um dia me chamou, que um dia te chamou, que um dia chamou você, que um dia ainda vai te chamar, se você não está ao serviço da igreja, né? Porque Ele tem a sua forma de agir. Eu nunca vi o Espírito Santo, eu nunca ouvi o Espírito Santo, mas eu creio no Espírito Santo, não é? Sim. Nós nunca ouvimos. E o Espírito, ele tem uma forma de habitar na igreja. O Espírito, ele tem uma forma de transcender de transmitir a nossa fé, né? A gente tem, nessa transmissão de fé, por que eu creio no Espírito Santo? Porque ele age de várias formas e ele transmite inúmeras formas, né? Ele faz essa comunhão viva da nossa fé em Deus, né? Ele permite esses caminhos, Ele que nos impulsiona, Ele que nos dá motivo para que a gente creia de fato, né? Creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus, que creio em Deus. É essa crença na Trindade que faz com que eu, de fato, cresça na fé, que eu me encaminhe a estar mais perto de Deus, que eu cresça de fato assim ao ponto de entender, poxa, eu estou ganhando uma maturidade na fé, não é? É o Espírito que transmite tudo isso, né? E ele transmite de várias formas. Até o Catecismo, no artigo 8, 668, ele fala assim,
A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, transmite, o que ela transmite é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Então, a igreja é o lugar aonde nós temos a relação da transmissão da fé. A igreja é onde o Espírito revela de forma mais plena. E como é que o Espírito revela? O Espírito se revela nas Escrituras, não é? Inclusive a Bíblia, ela é uma coletânea de livros, né? Escrita por inúmeros autores, mas inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, não é? Até Paulo diz, eu recebi essa revelação não por Jesus Cristo, porque eu não caminhei com Ele, não andei com Ele, não estive com Ele, mas eu recebi essa revelação do próprio Cristo pela graça do Espírito Santo. Até Paulo depois diz, eu fui escolhido por graça, não é? A transmissão do Espírito Santo na Escritura é uma certeza de que eu realmente creio, né? O Espírito Santo se manifesta nos autores que escreveram tudo isso para que eu possa hoje entender a graça de Deus através da palavra de Deus, né? E algo tão assim, eu acho que a palavra de Deus, né, tem o seu contexto escrito, por quem foi escrito, mas a unidade que há, quanto mais, lógico, nunca não vamos saber, quanto mais sabemos a Bíblia, menos sabemos, né, porque mais você vê quanta coisa existe. Mas como que algo que um profeta disse há 600 anos atrás foi se realizando, e você vê toda a relação que existe entre Antigo e Novo Testamento, tudo o que há, só pode ser, não há nenhum homem pensaria. A inspiração do Espírito Santo. Só pode ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também se manifesta na tradição da Igreja Católica, não é? A tradição que também impulsionou a descoberta e a revelação do Espírito através dos dogmas, né? A tradição que muitas vezes trouxe revelações à Igreja, a nós, ao povo de Deus, que o Espírito Santo impulsionou, que o Espírito Santo esclareceu, que o Espírito Santo revelou a eles, não é? Quantos escritos a tradição deixou para confirmar o que a palavra diz, para testemunhar a ação de Deus em alguém, para testemunhar a ação da vida de Jesus Cristo, né? A tradição da igreja também, ela revelou muita coisa pela ação do Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo aconteceu também e acontece na tradição da igreja. É uma forma de se manifestar na igreja, não é? A tradição que revela sempre, revela de todas as formas e revelou muito a nós. Hoje, se nós temos essa fé viva, se nós temos essa fé, como que eu posso colocar? Se temos 2000 anos, mais de 2000 anos a fé da Igreja Católica, né? Essa crença se dá também muito à ação do Espírito Santo na tradição da Igreja Católica, né, Cadu? Muito. E se pensar, a tradição é aquilo que os apóstolos viviam, aquilo que eles... E sempre na palavra, principalmente nos Atos dos Apóstolos, colocavam lá que eles... Era uma comunidade, né? Viviam ali uma unidade, mas eram cheios do Espírito Santo. Tinham essa intimidade que dava essa unidade, que dava esse amor entre eles. Então o Espírito Santo tinha, digamos, um livre acesso ali, por isso que foi formando. E nós vemos isso até hoje, né? Muitos assuntos, quando as palavras dos papas, hoje, puxa, vê o Papa Francisco, cada palavra daquele homem que não pode ser humano. A tradição, né? Ali se manifestando, lógico. É a continuação, né, da tradição. Sim, continuando ali, perpetuando algo, né? Temos também, lógico, a relação com o magistério, né? No caso dos papas. Inclusive, de fato, o Papa Francisco, ele encarna muito bem esse magistério da igreja, né? Sendo a voz de Deus hoje, né? E é pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo dentro da igreja é a voz de Deus no mundo hoje, né? Essa é a importância da tradição, lógico, de toda a igreja, mas hoje também, né, do magistério, completando, acho que o tripé da igreja, né? Sagrada Escritura,
magistério e tradição. Inclusive, gente, o Papa Francisco, ele tem dado muito testemunho bonito, né? O Espírito Santo realmente tem assistido ele de forma linda, belíssima. E se nós formos pensar, por isso eu falo, eu creio no Espírito Santo mesmo, de fato, porque existe um Papa Francisco. Por quê? Todos nós, quando Bento XVI renunciou, então haverá a nova escolha do Papa. E aí surgiram muitos nomes nas mídias, né? Surgiram nomes, inclusive do brasileiro, né? Cardeal Dom Dilo Scherer e muitos outros nomes. E o Cardeal Dom Bergoglio, né? Como Jorge Mário Bergoglio. Ele não era cotado, né? Papa Francisco não era cotado para ser. Mas o Espírito Santo que faz essa obra, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que escolhe, né? E o Espírito Santo escolheu Papa Francisco. Cardeal Mário Jorge Bergoglio, né? Isso. E aí foi escolhido o Papa Francisco, e aí a ação do Espírito Santo começou mais uma vez, no seu minuto, né? No seu primeiro instante de pontifício, ele se curva e pede que o povo reze por ele. A humildade do Papa Francisco é uma ação do Espírito Santo. E quanta coisa ele tem nos ensinado, quanta testemunha ele tem dado. Gente, ele foi para Jerusalém agora há pouco tempo e ele levou as cozinheiras do Vaticano junto com ele. Antes ele tinha ido, ele tinha feito uma outra viagem já, e na Itália mesmo, e ele tinha levado os seguranças, os mordomos da casa. Agora ele levou as cozinheiras. Assim, são tantos atos, são tantas atitudes, são muitas as oportunidades que o Papa Francisco revela o Espírito Santo a nós, né? Tem sido muitos os caminhos e os passos que revela o Espírito Santo no magistério da Igreja, na pessoa do Papa Francisco, né? E ali você percebe que o Espírito Santo, uma característica é que ele não é algo parado, ele é algo dinâmico. Quando o Espírito Santo ele se move em uma pessoa, é um dínamo, é uma força, uma energia que move realmente. E sempre um movimento rumo a Cristo, ou seja, que vai gerando Cristo. Hoje nós vemos o Papa Francisco, eu percebo isso como que sendo Jesus ali também, né? Jesus na terra. Mas por quê? Porque ele é impulsionado pelo Espírito Santo. Imagina quem que pensaria, quando ele fez a viagem, tentar a união entre três religiões, as três religiões maiores do mundo, que é o judaísmo, o islamismo, e ele ali sendo a ponte entre tantos conflitos que há e que já existiram, tantas mortes, mas, ou seja, o Espírito Santo ele é ativo, né? Ele vai ao encontro, ele transforma, ele vai transformando. Nós vemos muito isso. Acho que a vida do Papa é uma vida da ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo, ela comunga com a ação de Jesus, né? Então, os passos que Jesus deu e os passos que o Papa Francisco tem dado é uma ação que eu vou me assemelhando, né? O Papa vai se assemelhando com Jesus Cristo e por isso nós também queremos nos assemelhar a Ele, né? Essa ação do Espírito. Por isso que ele é chamado santificador, né? E a santidade, a santificação é justamente isso, nós sermos imagem de Jesus Cristo. Sim, né? Cristãos é sermos outros Cristos na Terra. A ação do Espírito Santo também acontece na liturgia, não é? Liturgia que... gente, a liturgia ela é cheia de simbolismos. A liturgia da Igreja Católica está repleto da ação do Espírito Santo. Cada instante da liturgia, ela tem ali uma ação do Espírito Santo. E a liturgia, tem muita gente que fala que vai para a missa e fala, mas a missa é um negócio parado, né? A missa é um negócio assim, vai lá, tudo é a mesma coisa. Não foi escolhido por homens, não foi feito, né, no papel, não foi formado assim do nada. Ela é uma ação do Espírito Santo que acontece. É uma ação divina, né, por meios de simbolismos humanos. E essa simbologia ela revela, né? Ela nos traz, a liturgia nos traz na comunhão com Cristo, não é? Por isso o ápice da nossa vida é a Eucaristia. O Espírito Santo ele está na oração, né? Na nossa oração, por isso até
a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós, né? Clamamos Abba, Pai, né? O Espírito Santo, ele entra na nossa oração. O Espírito Santo, ele entra nos sinais, né? Ele traz sinais, ele mostra sinais. Quantas vezes, em meio a questionamentos, a gente não faz pergunta: Deus, me dê um sinal. E o Espírito revela o sinal. E auxilia a nossa fraqueza, como diz a palavra também, ele vem ao nosso auxílio, né? Ele vem ao nosso auxílio, não é? O Espírito Santo também revela testemunhos, né? Os testemunhos dos santos da Igreja Católica, os testemunhos de muitas pessoas que receberam uma graça divina, um testemunho meu, um testemunho do Cadu, um testemunho de muita gente que já recebeu grandes milagres de Deus. E pode ser você, pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Eu não sei se você espera um testemunho, se você espera um milagre, se você espera receber uma graça, se você há muito tempo tem lutado, mas não desanime, não perca a esperança, porque o Espírito Santo de Deus, ele foi chamado também o Espírito da Glória. E o Espírito da Glória é o Espírito dos milagres, das maravilhas. O Espírito Santo que vem sobre nós e ele vem para transformar a nossa vida ou a vida de muitas pessoas que talvez você esteja rezando. Quando nós clamamos ao Espírito, quando nós clamamos o Espírito Santo de Deus, quando nós pedimos esse Espírito, o próprio Deus, o céu se abre para que Ele entre sobre o nosso coração, para que Ele entre e vá direto sobre a nossa vida ou a vida de muitos que nós temos rezado. E nós queremos encerrar esse bloco cantando essa música, que nessa noite o céu se abre aqui também. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo.
Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, enche o nosso coração, enche a nossa vida. Vem como em Pentecostes, como esse último domingo, como aquele apóstolos reunidos no cenáculo, como aquele acontecimento que deu vida à igreja. A igreja renasceu, mas ela ressurgiu também como Pentecostes. E é essa graça, é isso que nós pedimos essa noite. Que também eu, que também você, Cadu, que também você, que também todos nós ressurjamos, não é? Para uma vida nova. Ressurjamos para uma vida em Cristo, uma vida no Espírito, a quem nós estamos dando o tema nessa noite, né? Creio no Espírito Santo, esse é o tema da nossa noite, desse programa. Como eu falava no primeiro bloco, Trupe do Verbo, você pode acompanhar aqui pela TVI, né, do canal 99 da NET, pode acompanhar pelo site www.tvitap.com.br, pode acompanhar pelo YouTube, se você não consegue assistir ao vivo, youtube.com/programa Trupe do Verbo, e também você pode acompanhar a gente pelo Face, né? facebook.com/programa Trupe do Verbo, e lá a gente tem algumas promoções. E nós fizemos uma promoção essa semana, que todos que compartilhassem o nosso link concorreriam a um novo livro. É um novo livro do Padre Fábio de Mello. E a ganhadora é a Marisa Salles, de São Miguel Arcanjo. Ela compartilhou, a Marisa que ganhou o livro. E queria pedir, Marisa, você, eu sei que você também nos acompanha, queria deixar já um beijo a você, ao seu esposo Marco, casal que eu gosto muito, tenho muito carinho. Nós fizemos sorteio e você foi a ganhadora, e eu, com muita alegria, queria dar esse prêmio a você, queria dar esse livro a você. Entre em contato conosco pela página no Facebook, deixa um recadinho lá, seu endereço, a gente vai enviar para você esse prêmio, né, esse livro que você ganhou. Nós, continuando falando sobre o Espírito Santo, sobre essa fé, sobre essa profissão de fé, né, do credo, creio no Espírito Santo, que é a 7ª profissão de fé que nós temos no credo. E o Espírito Santo, ele é denominado por Jesus como Paráclito, né? Ele mesmo disse, né? Vou enviar sobre vós o Paráclito, aquele que vai ensinar toda a verdade, o advogado, né? No hebraico, advogado. E na tradução, para nós, ele significa o Consolador, não é? Por isso que eu acredito plenamente que o Pai está com o Filho está com o Pai, e na comunhão do amor entre o Pai e o Filho está o Espírito Santo, né? A Trindade. Por quê? Jesus Cristo foi o primeiro Consolador, né? O Pai foi o Consolador, Jesus Cristo foi o Consolador, e o Espírito também é o Consolador, né? Por isso que Jesus Cristo fala, não, vocês não vão ficar órfãos, não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo de Deus, aquele que vai ensinar toda a verdade, aquele que vai revelar toda a verdade, o Paráclito, o defensor, o Consolador. Eu vou me enviar, né? Eu vou até vocês pelo Espírito Santo. Vocês não vão ficar sozinhos. É bonito de entender isso, né, Cadu? Porque a gente sente que pela força do Espírito Santo, de fato, nós não estamos sozinhos, né? Sim. E é algo bonito, assim, sempre quando eu penso, até pela minha... Eu estar seguindo nessa área do direito. Direito. Quando fala advogado, ou seja, advogado é aquele que é a voz da pessoa. É aquele que, tipo, não deixa... Num julgamento, não é a pessoa que fala, é o advogado que tem a voz, que defende, que vai... Se pensar isso, puxa, o Espírito Santo que vem ao meu auxílio, que fala em mim, né? Que fala por mim. Ou seja, que quando eu estou cansado, quando as coisas são difíceis, e muitas vezes são, é luta mesmo, né? A cada dia. E às vezes a gente não sei rezar, mas o que eu vou pedir? Não sei mais. É o Espírito Santo que vem, ou seja, né? Em nosso favor, em nosso auxílio, né? Nos consolando, nos ajudando. Inclusive a palavra de Deus, ele diz a carta de 1 Coríntios, capítulo 2, a nós Deus o revelou por meio do Espírito Santo, pois o Espírito explora tudo, inclusive as profundidades de Deus. Por isso a gente entende a graça do Espírito Santo em nós, as revelações a nós, os sinais que é dado, como a gente colocou,
Por isso a gente entende a ação do Espírito Santo na liturgia, como nós colocamos no primeiro bloco, a ação do Espírito Santo no magistério, na tradição, nos testemunhos. Por quê? Porque Deus ele é explorado pelo Espírito Santo nas profundezas mais, né, desculpa a redundância, mas nas profundezas mais profundas, né? O Espírito Santo vai lá nas profundidades de Deus, traz para nos revelar. Sim. E tudo isso é revelado por meio do Espírito Santo, né, Cadu? E se nós somos para pensar, mas por que eu preciso saber disso, né, das profundezas de Deus? Se a nossa vida, ela só alcança a plena felicidade fazendo a vontade de Deus, quem revela a nós, ou seja, quem traz isso da profundidade de Deus, aquilo que Ele tem para nós, qual que é o caminho mesmo de felicidade que Deus tem para nós, é o Espírito Santo. Então Ele deve ser o nosso ali guia mesmo, nosso amigo ali que fala, não, começo com Ele, vou com Ele, termino com Ele, né, o dia. E a gente, como a gente falou no começo, Ele está próximo de nós, Ele está em nós, Ele mora em nós somos templo do Espírito Santo, ou seja, Ele que nos vai guiando nisso, né, no caminho de Deus, na verdadeira vontade de Deus, que é para nós a felicidade, a fonte de felicidade, de alegria verdadeira. Né? Inclusive, o Espírito Santo de Deus, ele recebe muitas denominações, né? Paulo, ele até diz em Gálatas, o Espírito das promessas, né? São Paulo a gente fala de São Paulo porque São Paulo realmente foi quem nos deu a graça de entender também mais sobre o Espírito Santo, né? Paulo foi muito usado pelo Espírito Santo, ele foi muito utilizado por Deus para revelar algumas maravilhas do Espírito Santo a nós. Ele fala em Gálatas que é o Espírito das promessas. Ele também fala em Romanos que é o Espírito da adoção. Filiação também. De filiação, né? A gente não está sozinho, como a gente colocou agora. O Espírito nos adotou. Eu até quero pegar aqui, acho que é Romanos capítulo 8, versículo 15. Eu quero pegar porque, não sei se é 15 ou 16, mas eu sei que é 8. Aqui, ó. E não recebesse um espírito de escravos para recair no temor, mas um espírito de filhos que permite clamar, Abba, Pai. O espírito de adoção, ele é o espírito da adoção. O Paulo também ele traz como o espírito de Cristo, né, Cadu? Sim. O espírito de Cristo, o espírito do Senhor. Ele traz esses nomes, porque de fato, após a subida de Jesus, após a ida de Jesus ao Pai, ele não mentiu, né? De fato, ele envia sobre nós todos os dias o Espírito Santo, né? Ele disse, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar sobre vocês o meu Paráclito, o meu Espírito. E aí nós não estamos sozinhos. Quantas graças recebemos todos os dias por esse Espírito que não nos deixa órfãos, né? Filhos só. E gosto de pensar assim, até o Dunga, né, da Canção Nova, quando ele fala assim de tanta amizade, tanta proximidade, que diz assim, a primeira coisa que eu faço quando me levanto é dizer, bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos Sim. hoje. Ou seja, tem essa intimidade que nos leva, ou seja, traz o nosso coração cada vez mais próximos de Deus, Pai, né? Ou seja, o nosso coração cada vez mais de filho, a nossa vida passa a ser conformada com a vida de Cristo, né? E ali nós vamos transformando, né? Vamos sendo levados, né? Guiados mesmo, mas assim como no sentido assim daquilo que dá energia para algo se mover, é o Espírito Santo que nos dá em nossa vida, né? E tanto que, não que a gente já imagina, né? Mas assim, quando você percebe que você é guiado, você começa a pensar como que eu vivia antes disso, né? Eu já pensei muitas vezes, falar, puxa, hoje quando eu peço, quando eu clamo e Deus vai agindo, mas como que um dia eu consegui viver sem né? De fato. E é essa graça mesmo que Deus tem para todos nós, né? Para todos os seus filhos. Inclusive esse programa, ele não acontece porque nós temos sabedoria humana, pelo contrário. É bom até eu falar isso, porque a gente comete inúmeros erros. A gente não é o melhor, a gente não é expert para estar aqui, nós não somos os mais sábios para estar aqui. Pelo contrário, nós somos os piores, né? Nós estamos aqui hoje, eu tenho
certeza no meu coração que eu estou aqui hoje por um desígnio de Deus, porque Ele escolheu, porque eu não sou mais preparado para estar aqui. Quantas pessoas que falam melhor do que eu, têm mais conhecimento do que eu, que podiam estar aqui, né? A gente não faz esse programa por revelações humanas, né? A gente não... Eu até, inclusive, queria pedir desculpa, porque há alguns programas atrás eu cometi alguns erros. Um programa atrás, falando sobre o Espírito, crer em Deus Pai, eu cometi um erro aí. Eu falei que a tradução, coloquei, né, no princípio, Deus criou, no princípio, primeiro versículo da Bíblia, que eu falei sobre a tradução, no princípio criou Deus o céu e a terra. E eu falei que no original do grego, e não é o grego, é no hebraico, né? Eu disse que nos escritos originais do grego tá assim, assim, assado, mas não é o grego, é hebraico. Então, só para vocês verem que a gente é humano, a gente erra, a gente peca, e eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Não é fácil fazer um programa, não é fácil estar aqui, mas assim, é por desígnio de Deus, é por ação do Espírito Santo que nós estamos aqui, não é? Eu não consigo me enxergar estando aqui por ação humana, por dons, né, por qualidades humanas. Não, é só pela força do Espírito Santo. É só pela força do Espírito Santo que eu saio lá da minha casa, lá de Pilar do Sul, venho até aqui para gravar esse programa, porque eu sei que o Espírito revela, eu sei que o Espírito está dando suporte, eu sei que o Espírito impulsiona. Inclusive, a própria sequência da palavra de Coríntios diz: portanto, nós recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, que nos faz compreender os dons que Deus nos fez. Expomos isso não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, explicando as coisas espirituais em termos espirituais, né? Ele até diz ainda, a própria palavra de Deus diz que nós não recebemos o espírito do medo. Do temor, né, Cadu? Não recebemos, né? Sim. Você ainda disse antes em off, né? Antes do programa começar, a gente estava conversando sobre isso, né? Uhum. Você hoje que está à frente do Ministério Jovem aqui de Itapetininga, o Cadu, coordenador local do Ministério Jovem, é difícil estar, né, num ministério como esse, se não for pela ação do Espírito Santo, né, Cadu? Eu acho que toda a nossa vida, assim, como você falou, nós tão fracos, tão pequenos, né? Deus escolhe simplesmente porque Ele quer, sem ver nada, simplesmente pela vontade dEle, não por ser melhor, muito pelo contrário. Acho que Deus olha ao contrário, né? Acho que sempre, chamou os piores, né? Os mais... Mas você diz, puxa, como que eu humanamente vou fazer as coisas? Não, lógico, você se dá totalmente, você se dá, mas é Deus que realiza, né? Deus que faz em tudo a nossa vida. O chamado de Deus, Ele capacita e dá essa capacidade pela graça, pelo Espírito Santo, né? Não é fácil, né? Porque a gente também sente o medo, a gente também sente as aflições, a gente também tem as angústias, as inquietações, as dúvidas, mas o Espírito, ele intervém sobre tudo isso, né? O Espírito, ele se manifesta e nos livra de tudo isso. E a gente também, eu queria falar um pouquinho só para nós, antes de encerrarmos, né? Também falou sobre os símbolos, né, do Espírito Santo. Como que o Espírito, quais são os símbolos que a igreja usa para falar do Espírito Santo? Bom, um dos símbolos é a água, né? Falar do Espírito Santo, a água, o batismo, o sinal visível da água caindo sobre a nossa cabeça, ele está também numa graça invisível, que é o Espírito Santo nela, né? Inclusive, essa ação do batismo, né? Essa simbologia da água, ele tem esse significado da ação do Espírito Santo, né? Quando a água está caindo sobre nós, um sinal visível, eu estou vendo a água caindo sobre a cabeça da criança, né? É um sinal visível que me faz remeter a um sinal invisível da ação do Espírito, né, Cadu? Sim. Essa força do sacramento, acho que em todos, né? Mas é isso, um sacramental, no caso, né, da água, algo que revela muito mais, né, do que os nossos olhos possam ver. Né? Tem a unção, né? Vamos pegar aqui, tem a unção,
a unção do óleo, não é? Os profetas que se ungiam antes de uma batalha, e nós estamos na batalha. Né? Nós que estamos à frente, às vezes estamos na batalha, né? E por isso a gente pede. Eu costumo sempre, antes de pregar, inclusive, nesse próximo domingo, nesse próximo final de semana, teremos aqui a experiência de oração jovem, né? Quer fazer a propaganda, Cadu? Vamos. Então, dia 14 e 15, né? Próximo sábado, domingo, na Escola Jandira Vieira de Marcondes, nós vamos estar realizando a primeira experiência de oração jovem, né? Da renovação carismática, mas voltado para os jovens. Será um momento de grande graça, né? Onde nós podemos mergulhar no amor de Deus, em tudo aquilo que Jesus realizou por nós, na graça do Espírito Santo. Um momento muito agradável, né? Então, só fazer um parênteses, jovem é até 30 anos, a igreja fala. A igreja é uma boa mãe conosco, né? Então, ela até 30... Se você, jovem não é corpo, não é idade, físico, né? É a nossa alma. Então, você sente esse chamado, procure lá no escritório da Renovação Carismática Católica, ali no centro de Itapetininga, para fazer as inscrições. Mais informações depois, né, fale com a gente, mas é isso. Sim, então, inclusive nós vamos estar esse final de semana na experiência de oração. Eu vou pregar na experiência de oração no sábado, e eu, em todas as minhas pregações, no início de todas as minhas pregações, toda vez que eu vou pregar, eu peço, Espírito Santo de Deus, me dê a unção, né? Para que eu pregue como se fosse o último dia da minha vida, mas como se fosse o último dia também da vida dessas pessoas, porque eu não sei, né, qual vai ser amanhã. Então me dê a unção, Espírito Santo, de poder pregar com a força, com a graça do Espírito Santo, né, Cadu? A gente precisa disso, né? Precisa. Cantando, seja o que for, escrevendo, intercedendo, estudando, a gente precisa dessa unção. O fogo, como você colocou no primeiro bloco, né? O fogo abrasador, a chama viva, a chama ardente, não é? Esse fogo que nós precisamos todos os dias, né, Cadu? Isso, que nos dá energia, né? Que nos ilumina, né? Que nos transforma também, que nos purifica, né? O fogo também é um sinal de purificação, né? De purificar algo, né? Tem que passar pelo fogo, então também nós precisamos do Espírito Santo. Então, o catecismo também traz a questão da nuvem e a luz, a questão luminosa, né? A hora escura, a hora clara, mas o nuvem e a luz também a nuvem e a luz também significa o Espírito Santo. O selo, né? Onde o selo está muito próximo à unção, né? Deus que sela Cristo, o Cristo que marcou Deus em nós, né? Que sela Deus em nós, que é a marca, né, do Pai em nós, né? Eu acho bonito assim que o Espírito Santo é em nós um sinal da pertença, ou seja, nós somos de Deus, né? Nós não somos, a nossa dignidade não pode ser atacada por qualquer coisa, não pode ser destruída, não. Nós somos filhos de Deus. Ou seja, Ele selou ali em nós, está marcado ali, sim, é meu. Sim. Né? Também temos a mão, não é? A mão porque Jesus impondo as mãos, as mãos sobre muitos que precisavam de cura, que precisavam de libertações, alcançaram a graça através das imposições das mãos. Os apóstolos, né, clamavam o batismo, a infusão, e também impuseram as mãos sobre muitas pessoas. Jesus que abençoava as criancinhas com as mãos, né? Essa simbologia do Espírito Santo significa as mãos. Inclusive, muitas pessoas julgam a forma da renovação, às vezes rezar, impondo as mãos. A gente tem algumas pessoas que não entendem muito, mas é uma simbologia do Espírito Santo, e essa imposição das mãos é da tradição da Igreja Católica, né? É revelada pelos apóstolos à Igreja. Tem também o dedo, né? Que significa uma simbologia do Espírito Santo, e a pomba, né? Foi o grande sinal de quando Jesus foi batizado, né? Por João Batista, e a pomba sobrevoando sobre Jesus, dando um sinal de que o Espírito estava com ele, né? O Espírito estava nele. Enfim, o Espírito Santo ele revela, ele faz, ele transforma, ele realiza de inúmeras formas, de inúmeras maneiras, de inúmeras situações, e nós somos gratos a Deus pela ação do Espírito Santo na igreja, pela ação do Espírito Santo no nosso coração,
pela ação do Espírito Santo no seu povo. Cadu, muito obrigado pela presença. O programa bom passa muito rápido, gente. Quando a gente vê, acabou o programa, né? Ai, meu Deus, mas que bom poder estar aqui, que bom passar essa 1 hora com você, essa 1 hora contigo. Eu queria deixar o meu agradecimento a você, querido. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, Cleito, por poder estar aqui, né? Falando, é uma nossa alegria, né? Falar de Deus, falar em tudo, né? Ele que nos move, Ele que nos dá a vida. Como diz a oração da igreja, Ele que recria todas as coisas, Ele que dá a vida a todas as coisas. Então é uma alegria sempre. Espero ter essa Se Deus quiser, o Cadu vai voltar mais vezes, viu? Vamos. Cadu, a porta está aberta para você, Obrigado, viu, querida? Cleito. Obrigado. Queria agradecer você que está aí, agradecer todo o pessoal da gravação, da TVI, aqui do estúdio. Muito obrigado por mais um programa, muito obrigado por mais um programa acontecer. Eu acredito no Espírito Santo. E nessa noite eu quero pedir pelo que o Espírito Santo de Deus visite a sua vida, visite você, visite a sua família, visite as pessoas que você tem rezado, que estão aí no seu coração, que são raras para você. Eu quero pedir nessa noite que o Espírito Santo de Deus, de fato, venha sobre nós e nos faça novos, que nos dê a graça, como em Pentecostes, de ser reinflamados. E mais do que isso, que o Espírito da glória do Pai realize maravilhas na sua vida e na vida das pessoas que você tem rezado. Que nessa noite nós sejamos também marcados, selados, ungidos, batizados pelo Espírito Santo de Deus e que essa noite ela seja perene, ela dure para o resto da nossa vida e que esse batismo nos leve a avançar, nos leve a estar mais próximo de Deus, a crescer na fé, a dar uma maturidade maior, a nos aproximar daquele que nos criou, daquele que nos fez e nos quer santos. Que o Espírito Santo de Deus faça de nós uma obra perfeita aos olhos daquele que nos fez para ser santos e perfeitos. Nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça de nunca esquecer que nós somos filhos e precisamos do Pai que é Deus. Muito obrigado, fique com Deus, até terça-feira se Deus quiser. Terça-feira que vem nós voltamos com o programa Trupe do Verbo para fechar essa profissão de fé, esse credo, para fechar com o último programa falando sobre o creio. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua participação conosco, muito obrigado por você nos acolher na sua casa, na sua vida e que você tenha uma santa e abençoada e iluminada semana. Um abraço, fique com Deus. Vamos cantar, Cadu? Vamos. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Canta você também. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Vento do Espírito sopra neste lugar, refaz a minha vida, vem me transformar. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer. Espírito Santo, transforma-me, quero renascer.